Hoje é 3 de agosto de 2022, são 15 horas. Ontem eu teci alguns comentários sobre a senadora Mara Gabrilli, que está fazendo par com Tebet, Simone Tebet, que é candidata à presidência da nação. Então, seriam as duas, Simone como presidente e Mara Gabrilli na condição de vice-presidente. Surpreendi-me quando fui examinar o currículo vitae de Gabrilli e tive ciência de que ela obteve no Senado mais de 6 milhões de votos. Isto significando que é muito bem examinada, principalmente pelas mulheres brasileiras. Falando em mulheres brasileiras, Mara Gabrilli, todos sabem, teve um problema traumático no corpo, restou imóvel e quase plenamente imobilizada. Apesar disso, foi deputada 2 ou 3 vezes e ascendeu ao Senado Federal com um recorde de votação. Com essa deficiência física toda, significando isto que trabalhou e trabalha muito, articulada e preparada para essas viagens, São Paulo, Santo André, Brasília, com essa mecanização da possibilidade dela poder deslocar-se. E nessa conjuntura, eu fiquei pensando como seria lindo se essas duas jovens senhoras obtivessem o maior número de votos na eleição para a presidência e vice-presidência da nação. Duas moças competentes, preparadas, falando ambas muito bem, expondo suas preocupações concernentes à nossa nação e ambas dedicadas plenamente à causa do povo brasileiro. Como seria gostoso tê-las como vencedoras. Evidentemente, ninguém se engane, o litígio está centrado entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro. Lula já o foi, Bolsonaro quer sê-lo novamente. Mas essa disputa merece e precisa ser mais avantajada. É conveniente e adequado que haja terceiros ou terceiras candidatas interferindo no equilíbrio dessa briga entre os dois. Nessa medida, eu ficaria muito alegre, muito satisfeito, sim, se essas duas senhoras obtivessem o voto pleno, rechonchudo, redondo e muito forte das mulheres brasileiras. Seria a primeira vez na história do Brasil em que nós teríamos essa dupla, presidente e vice-presidente, representada a dupla por duas mulheres capazes e capacitadas ao exercício dessa função. Vai haver uma reunião no dia 11 de agosto, parece, na frente da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, para o reforçamento da destinação do povo brasileiro a equilibrado pleito democrático com respeito absoluto à tranquilidade da votação. Havia 500 mil adesões
a carta aos brasileiros correndo por aí. Agora está havendo um número de 700 mil. Não fui conferir, parei de conferir. Aliás, a iniciativa, evidentemente, não é minha, a iniciativa é de advogados que têm muito relevo no trato das coisas políticas existentes na nossa nação, e a minha adesão absolutamente espontânea e voluntária. Mas essa reunião no dia 11 de agosto precisa ser, sim, muito valorizada por todos nós. No pátio à frente da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. A Faculdade de Direito tem seus segredos, tem seus mistérios, tem suas coisas sagradas, sacrossantas, tem uma aproximação grande com os franciscanos, com os capuchinhos e com aqueles que restam em muito poucas pessoas que, segundo se diz, são ainda afiliados à Burschenschaft, a Sociedade dos Moços, uma sociedade secreta fundada há muito tempo por um frade, por um padre, de nome Júlio Frank. Dizem que a bucha, como é assim chamada, ainda existe. Isso não é segredo, porque se formos ao celular, se formos à internet, se formos ao YouTube, o currículo vitae da chamada bucha está lá escancarado e pode ser degustado por quem tiver um pouco de curiosidade a respeito do assunto. Falando em bucha, falando em Burschenschaft, Sociedade dos Moços, eu tenho aqui uma tela muito bem feita, muito bem posta, por um pintor de qualidade, representando um sacrossanto sacerdote que era vivente, com certeza, naquele edifício, naquela edificação posta ao lado da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Isto veio bater aqui por vias que o Paulo Sérgio nem sabe como se endereçaram a mim, mas parece que, num certo sentido, eu sou o guardião dessa tela. Se ela for reivindicada por alguém lá da Faculdade de Direito, da Sociedade dos Moços, se a Sociedade dos Moços ainda existir, se a bucha ainda estiver lançando as suas mãos sagradas sobre essa gente que ainda vive ali dentro dos umbrais da velha Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, se reivindicarem essa essa pintura, eu a remeterei ao reclamante com imenso prazer, contra recibo. É evidente, na medida também que ele prove que ele, reclamante, tem boas origens dentro dos mistérios e dos subterrâneos da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Então, eu digo, Leite Fernandes, que fiquei muitíssimo bem impressionado com Mara Gabrilli e com Simone Tebet. As duas me deixaram uma impressão excelente. E se dirá mesmo se elas receberem voto relevante, isto não implicará modificação qualquer no destino do hipotético vencedor.
As urnas são misteriosamente excepcionais. Os resultados da votação só se evidenciam depois e em muitas oportunidades com imensas surpresas. De qualquer forma, a moça que chegou aderindo a Simone Tebet teve 6 milhões de votos como senadora. E Simone também é muito bem provida intelectual e culturalmente. Isso é um fator novo, introduzindo-se no capítulo das eleições que estão em chegança. E finalizando, encerrando esta manifestação que é curta, eu diria que o Brasil tem milhões de brasileiras. Se essas nossas amigas e parceiras decidissem votar em peso em Simone e em Mara Gabrilli, na qualidade de presidente e vice-presidente da nossa nação, nós teríamos um resultado a ecoar no mundo inteirinho. E eu ficaria muito satisfeito também, porque a Gabrilli deu uma lição, inclusive neste velho cavaleiro andante da advocacia criminal, que aos 87 anos estava buscando de alguma forma descansar os costados. Não, há muito a fazer ainda sobre a conduta deste antigo marinheiro. Ainda há muito entusiasmo sobrando. Se Mara Gabrilli é capaz de fazer o que faz, com as dificuldades físicas que teve lá atrás, e fazer o que faz com esta boa vontade, com esta energia, com este sorriso nos lábios, este Leite Fernandes, aos 86 para 87 anos, tem ainda uma temperatura muito boa para desgastar, em benefício daqueles que dele precisam. Dito isto, eu vou pôr a foto desta tela aqui que me chegou às mãos por meios misteriosos, digo mais uma vez. Vou pôr esta foto abaixo da fotografia das duas, da candidata a presidente e da candidata a vice-presidente. E desejo às duas muito boa sorte nessa campanha que vem por aí. E lá na Viva!